Sejam todos muito bem-vindos ao Bate-Papo com Milagres, onde a gente faz a leitura do livro-texto desse curso aqui, ó, que é um livro que se chama Um Curso em Milagres, tá bom? E acho que, bom, para quem não conhece esse livro, quiser saber mais, pesquisa, porque é um livro que vale muito a pena. É um livro que traz uma noção muito mais abrangente da nossa percepção, do que é ego, né? Ele traz umas nomenclaturas cristãs, mas não está relacionado com o cristianismo. Ele tem o significado dele para cada nome que ele traz. Então, quem quiser pesquisar mais e conhecer, vale a pena. Bom, junto com o livro-texto também, ele tem outros livros, e tem o livro de exercícios, que traz 365 exercícios, um exercício por dia, para gente. Eu, pelo menos, gosto de fazer simultaneamente os exercícios junto com a leitura do livro-texto, porque ajuda na compreensão, né, do que está sendo escrito aqui. Está sendo falado, sugestionado para nós aqui. Então, vamos lá? Quem puder sentir e quiser de fechar os olhos, pode pôr a mão no coração, respira profunda e lentamente. Se encontra com você aí, a sua intimidade. Observe os seus movimentos vivos. Constata. São apenas movimentos vivos, não há nenhuma ameaça. E como se a mente tivesse sido devolvida ao espírito, vamos focar no nosso coração e respirar nesse coração. E se permita se regular. Encontre a forma que fica mais confortável para você, o seu ritmo, o seu tom, a sua cor. Se encontre nesse abraço, nessa união, nessa integridade. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar esse texto para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor e irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Hoje juntos nós vamos ler o capítulo 5, na seção 6, Tempo e Eternidade. Eu vou começar a ler. Quem quiser ler é só levantar a mão. Mas a gente vai lendo e vai conversando. Então, vamos lá. Então, tempo e eternidade. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado
por estar no tempo ao invés de estar na eternidade. E, por conseguinte, acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Essa parte ele fala assim, ó, Deus, em seu conhecimento não está esperando, mas seu reino, com letra maiúscula, fica restituído enquanto tu esperas. Espera para decidir, né? Eu sinto isso, fica destituído enquanto a gente espera para decidir pelo reino, né? Ok, vamos seguir aqui. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono, e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Aí ele está falando da linearidade, né? Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Então, no passado eu tenho a culpa, né? No passado eu tenho o pecado, no presente eu tenho a culpa, e no futuro eu tenho medo. Eles induzem aos medos da Gi, repetição. o Janu tá aí, será? Tá aqui, Sou. aqui. Ô, Janu, só para te deixar assim, como se diz, mais de acordo com essa culpa, o que o Curso em Milagre chama de culpa, né, Gi? Porque o Janu está começando, né? Nós sentimos uma culpa que nós nem sabemos. Nós nem sabemos. É uma culpa que a gente tem ela, porque a gente, na nossa mente, nós acreditamos que nós nos separamos de Deus. Sabe? Nós acreditamos que somos separados do Criador. Então, essa é uma culpa que nós temos que a gente trabalha no Curso em Milagres para desfazer dela, que essa culpa está influenciando muito nas nossas decisões aqui, coisas que acontecem, que a gente faz, né, e tal, os medos que nós temos, medo de ir para o inferno, aquele medo de ser castigado por Deus, esse Deus que pune, castiga, sabe? Então vem tudo isso, essas crenças e tal, vem dessa culpa, né, Gi? A culpa de que a gente acha que a gente se separou de Deus e a gente vai ser punido um dia, e por isso nós temos medo de voltar para o amor, voltar para Deus, sabe? Mas é porque nós temos medo por conta dessa culpa que a gente carrega. Mas depois a gente pode elaborar nisso um pouquinho mais adiante, né, Gi? É importante falar que essa culpa, assim, ela não fica clara esse porquê. Em última instância, é esse porquê mesmo. A gente acredita que a gente fez uma coisa muito errada e se separou de Deus. Então, na verdade, a gente tem medo de Deus, né? Mas isso tudo não fica claro para nós na nossa mente, mas fica lá, ele fala no Curso de Milagres, né, que fica obliterado, fica escondido isso. Mas a gente acaba manifestando isso nos cenários das mais diversas formas, né? A própria crença na felicidade, né, em pequenos prazeres, né? A gente está substituindo esse relacionamento, né, com a fonte. Por quê? Porque a gente acaba aqui usurpando o lugar de Deus na nossa mente, quando a gente faz uma aliança com o sistema de pensamento separado, o sistema de pensamento do ego. Por quê? Porque é muito descontextualizado da realidade, não tem noção do todo. E o sistema de pensamento do ego, ele roda no julgamento. Então, esse julgamento, ele está fora da realidade, mas a gente experiencia como sendo real. Então, é a comparação, é o julgamento, tem certezas absolutas sobre tudo, sobre o mundo, sobre todos, né?
acha que sabe transitar, acha que só ele tem que resolver, depende dele, tudo depende dele, então está mais no controle do que na confiança. Essa rendição, né, que a gente estava falando até agora há pouco, lá na aula das 17, essa rendição, você vai continuar percebendo, sim, os convites do sistema de pensamento do ego, mas já não vai mais acreditar neles, porque você já teve experiências a partir do sistema de pensamento integrado, né? Que é onde a gente realmente valoriza esse instante agora. Cada instante é uma oportunidade para nós escolhermos de novo, porque para esse sistema, o presente, esse instante, que é o único que existe, inclusive, não tem o menor significado. Tanto é que a mente voa, né? Fica para lá e para cá, no passado e no futuro. Então, é o que ele falou aqui, ó. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono, e assim garantem que o futuro será como o passado. Então, a gente fica preso, né, num looping de sofrimento, acreditando nesse sistema, nesse tempo linear, como realidade última, né? E desconsiderando a eternidade, porque tem uma coisa que eu fazia muito antigamente, que era assim, ó, tá bom, então vamos supor que eu tenha esse problema que você está me contando, tá, ok, mas a nível de eternidade, o que isso significa? Você percebe como fica bem sem valor nenhum? Perde o valor, né? Porque, além de tudo, a experiência como um ser separado é o imediatismo e o fim da linha. A gente experiencia aquilo como se tivesse acabado tudo, todas as possibilidades. É imperdoável. Eu consegui destruir o que Deus fez. Eu consegui destruir aquele relacionamento. Sabe, é um nível de culpa imediata e muito intensa, como se não tivesse a possibilidade de solucionar, de perdoar, de sanar, de parar, né? Agora eu me vejo aqui esnocado. Só que isso não existe, né? A nível de eternidade. Todos esses julgamentos que a gente tem para com a gente mesmo, todas essas metas que a gente coloca, essas coisas que a gente faz e que, né, individuais que a gente faz e que são frustradas, evidentemente, e que a gente se culpa porque não deu certo, não sei o quê, papapá, a nível de eternidade. Percebe como fica pequeno? É tudo perecível, né? Inclusive as nossas crenças, elas são perecíveis. Ai, 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 vamos lá. Então, os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Ó, essa é a continuidade do ego. Ok? Isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não pode escapar disso. É aquilo que eu acabei de falar, né? A gente experiencia como sendo o fim do mundo, né? Não tem jeito. Eu tô realmente assim, eu tô realmente assado, eu tô, sei lá, no fundo do poço, eu destruí o relacionamento, não sei o quê. Nunca é assim. Isso passa. Tudo caminha para o bem sempre, tudo caminha para o melhor sempre, tá tudo perfeito. Nunca. É sempre naquele alto martírio, sabe? Aquela coisa assim. Intenso ainda, né? A gente experiencia na intensidade. Mas, ele fala assim, ó, isso dá ao ego um falso senso de segurança,
um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece, em troca, a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Aqui Jesus falando: meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. Tá? Então, aqui ele já falou para a gente assim, ó, decidindo pela eternidade, você vai experienciar, a partir desse momento, a alegria, simultaneamente. Mas, o sistema de pensamento do ego, que fomos nós que fizemos, ele não vai permitir que isso aconteça numa boa, porque é uma questão de autoridade. Fomos nós que fizemos o nosso sistema, esse sistema que acredita estar separado. Então, ele não vai se render. Ah, tudo bem, então, você escolheu pela eternidade, então eu não vou levantar nenhuma rejeição. Muito pelo contrário. Ele falou aqui, ó, ele vai se opor a ela, a essa decisão em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E a gente percebe isso mesmo na prática, né? A gente percebe essa oposição. Parece que naquela situação está resolvido, mas de repente se levanta a resistência numa situação que não tem nada a ver. Eu falo, mas meu Deus, o que é isso? Ele vai migrando, a gente vai migrando. A crença, ela vai aparecendo nos mais diversos, assim, né? Enquanto não, sei lá, nem vou falar nada, que a coisa é tão dinâmica, tão intensa. Quem Hoje faz? eu vou contar uma historinha aqui em homenagem ao Januário, tá? Tá bom, amor. Na verdade, no sentido de que ele está começando agora com os estudos do curso em Milagres, então essa historinha é interessante, tá? É uma historinha, né? Começando a história. Se você não escutar direito, você me avisa, tá? Porque eu tô na rua. Começando a história, Januário. Era uma vez um momento no agora. Era uma vez um momento no agora distante, no futuro agora. Gostou? Fuçando com a nossa cabeça aqui um pouquinho. Porque ainda queremos estar no tempo linear, mas não é no tempo linear. Vamos levar a sua mente a um lugar onde não poderá quantificar, rotular ou colocar em caixas. Então, este tempo não existe no espaço, este tempo não existe na realidade 3D. Mas houve, Januário, um momento quando a mente divina teve uma ideia, uma louca ideia, assim por dizer, que passou pela mente divina e no seu poder absoluto, na sua absoluta habilidade de criatividade, de manifestar instantaneamente, seguiu esta ideia de separação e, consequentemente, em experiência física. Isso foi o começo do ciclo encarnatório, o começo do mundo, né? E ali foi quando uma louca ideia da mente divina se experienciou pela primeira vez como algo separado da unidade. Interessante, né? Todos somos um, mas não parece ser bem assim. Mas é por isso nos separamos da unidade, caímos no que queríamos experimentar, que é a individualidade. E quando caímos em separação, o medo surgiu, porque é uma experiência aterrorizante ser separado da unidade, pois a unidade era tudo o que conhecíamos. Gostou dessa linha? Muito. Gostei sim, sim. Gostei muito. Nós acreditamos
passou uma ideia louca pela mente. E se eu fosse separado, como é que seria? Acreditamos nessa ideia, Ô, gente. o poder absoluto de manifestação nosso, criamos a individualidade e por isso estamos aqui, Januário, brincando na ilusão de sermos individuais, literalmente, né? Sim. E aí, depois disso, ficamos com medo, né? Começamos a construir coisas para nos proteger, né? Seguranças, a partir desse medo. Ficamos com medo de Deus, porque, nossa, eu me separei de Deus e agora o que eu faço? Você vai me castigar se eu voltar? Então, nós carregamos a culpa, essa é a culpa do início, que nós carregamos, e por isso que a gente aguenta porrada aqui, mas a gente tem medo do amor, porque a gente acha que vai voltar para casa e vai levar uma lambada daquele pai. Levar uma chicotada do pai. E o pai está lá esperando a gente de braços abertos, porque o pai, ele é amor incondicional, né? Ele está pedindo para a gente voltar, e o filho está aqui com medo, escondido no joguinho da individualidade. É bem interessante essa nossa história, né, gente? E a gente sente aquela saudade, né, de casa. Aquela saudade, você está achando que é uma saudade da casa de quando você era criança, a casa da infância dos pais, mas não. É a saudade do retorno à unidade, do retorno à paz de Deus, né? Essa é a saudade que a gente sente. Uhum. É isso. É um pouco complexo, mas é um complexo e ao mesmo tempo a nossa mente não está preparada para entender isso, né? Então é uma história que o curso conta, que os mestres contam, mas só para você ter uma noção mesmo de como surgiu isso, que a gente tem essa preocupação, né? Como que a gente criou isso aqui? Como é que surgiu isso aqui? Mas a nossa cabeça não dá para entender, né? Não é que a mente não entende, é que a mente não acredita. Porque, não acredito. estamos sendo sustentados e seguiremos sendo sustentados eternamente para experienciarmos o que quisermos. O fato de Deus ter se tornado, ele se individuou, né? Para se experienciar, porque ele vai jogar bola com quem, sendo um? Ele vai conversar com quem, sendo um? Né? Então, ele teve essa ideia de se multiplicar, né, para poder se experienciar, mas ele acreditou que tinha se separado, sendo que nesse instante está sendo provado exatamente agora que todos nós estamos sendo sustentados pela fonte da vida, e isso é assim eternamente. Porque a morte, ela não é o oposto da vida, a morte, ela é o oposto de nascimento. Nós seguiremos eternamente sendo sustentados pela fonte da vida, independente do formato ou não que nós tenhamos. É uma ilusão. A gente acha que se separou. A gente nunca se separou porque não é possível se separar do que tudo abrange, né? Do que tudo abrange, do que tudo é, você não tem como se separar. Mas nós temos essa ilusão e que a gente se separou, né? De Deus, né? Desse Criador Supremo. E daí a gente sofre, né? Com a culpa. É isso. Os nossos pensamentos, eles começam a ficar altos, esse plano material começa a se tornar muito real, a ponto de ser o único, e aí o sofrimento está feito. Né? O sofrimento vem da gente não reconhecer Deus, a fonte da vida, no mundo, no outro e em nós. A gente reconhece só a matéria. É só corpo, é só casa, é só... Nós acreditamos que somos um corpo. É só, sei lá o quê? Sei lá, tudo isso. É só isso, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, vamos lá. Ele tinha falado aqui, ó.
como tu é aqueles que fez o sistema de pensamento equivocado, esse que acredita que está separado, reconheces o que ele pode fazer, porque ele deste o poder para fazê-lo. Então, a gente reconhece tudo, né? Todo o nosso sofrimento a gente pode reconhecer. Mas aqui ele está dando uma opção, reconhece, mas não se identifica, tá? Porque não é só isso, ó. Ele falou antes assim, ó, teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, nós somos os criadores do ego. Somos os criadores desse sistema de pensamento equivocado que acredita que está separado, jogado aí, abandonado no mundo, entendeu? É assim que ele pensa. Meu pai, se Deus existe, abandonou, permite, toda essa coisa arada aí, porque não acredita, né? Não acredita. Ele vai se opor. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque ele deste o poder de fazê-lo. Ok? Então, tem uma coisa também, né? O nosso sistema que a gente criou, ele é caro para nós, né? Assim como nós somos caros para o nosso pai. Só que esse sistema de pensamento, o ego que nós criamos, ele foi criado separado da fonte da vida. Deus não participou da criação nisso, mas nós, como criadores, seguimos criando. Ele não está alinhado com os princípios da criação, ele não foi co-criado. Então, o que acontece? A gente tem o mesmo apreço por esse sistema que Deus tem o mesmo apreço por nós, como Ele nos criou em santidade. E aí, a guerra na mente está feita, porque a gente quer aquele que a gente criou, e não tem como não ter conflito, porque nós já fomos criados em perfeição. E aí, não dá para usar o sistema de pensamento que a gente criou para buscar a perfeição, porque isso vai implicar o sofrimento inevitavelmente, a gente vai ter que abandonar esse sistema de pensamento e nos fazer essa fusão, fazer essa ligação novamente com o sistema de pensamento de Deus, para percebermos sem esforço a perfeição em tudo. É um trampo, galera. O negócio não tá assim, não. É aquilo, né? A gente acredita que Deus abandonou a gente, mas Ele nunca abandonou a gente. Mas nós, sim, abandonamos Ele no sentido de escutar o sistema de pensamento do ego, né? Ao invés de escutar o Espírito Santo. Então, nós nos abandonamos, né? E abandonamos ao nosso Criador. Por que nós criamos? Porque esse poder de criar que nós temos é uma herança que nos deu o nosso Pai, o Criador, né? Nós não nos criamos sozinhos, e as criações que a gente faz aqui também, a gente só cria porque nós recebemos essa herança do Criador, que é o nosso Pai, porque Ele nos fez, né, a sua semelhança. Então, a gente cria errado, mas o poder de criação vem do Pai. Exatamente. Exatamente. Esse criar errado, né, que ela fala no livro, ele fala que a gente não está fazendo nada, porque isso não afeta a Deus, né? Que nem ele falou assim, Deus em seu conhecimento, ele não está esperando. Ele não está esperando. Ele segue em paz. E segue guardando a nossa identidade para nós. Quando a gente cansar, é aquela história do filho pródigo, né? Quando a gente cansar e falar assim, tá, ok, eu me rendo, vai, eu não consigo fazer diferente do que você fez. Claro, já foi criado. Não tem como desfazer o que Deus fez. Aí, tá lá a nossa verdadeira identidade disponível e junto com ela a lembrança de que sempre esteve, né? A gente sempre esteve brigando com nós mesmos o tempo inteiro. E como nós somos verdadeiros criadores por conta da nossa herança, nós criamos ilusões, porém, como a gente acredita nela, na nossa criação,
ela pra gente se torna real. A gente experimenta aqui na carne, né? A gente experimenta a doença, a gente experimenta a escassez, a gente experimenta o sofrimento, né? Que Deus não criou nada disso. Mas por conta do nosso poder, né, da nossa mente, herdado do nosso pai, a gente cria como ele e experimenta. Ele tá lá de boa, ele não sai digamos, ele não sai do núcleo dele, ele não sai do centro dele, que é o amor, né? Exato. Mas a gente sai, cria equivocadamente e experimenta as consequências. Mas, graças a Deus, é tudo uma ilusão. Um dia a gente vai despertar para isso, né? Sim. Então vamos lá, lindezas. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, Jesus falando aqui. Pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alteradas eram necessárias até que foi feita a primeira. Interpretações alteradas alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Ok? Tudo que a gente faz de julgamento, tudo que a gente faz a partir de um sistema de pensamento separado, porque a gente sabe quando a gente está em relacionamento com a fonte da vida e a gente sabe também quando a gente não está. Quantas vezes a gente não foi contar um problema e só piorou, não é? Então, ele fala o quê aqui, ó? Que as decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. É um looping. É um looping. E como é a gente que criou, a gente não consegue sair disso sozinho, porque também é um sistema perfeito. É perfeito. Jesus, ele não falou para a gente não julgar porque é para a gente ser bonzinho. Ele falou para a gente não julgar porque a gente manipula a nossa percepção para fazer daquilo realidade, a gente experiencia como realidade e não consegue sair daquilo. Que nem eu estava falando lá daquele filme. Como que eu posso competir com aquilo que você criou de mim? Que você criou. Não tem como competir, porque já julgou, já condenou. Se você fala qualquer coisa de uma pessoa, o nosso sistema de percepção, ele vai buscar exatamente isso. Toda vez que a gente olhar, uba, carimbado. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. O que é o perdão? Eu não sei de nada. Deixa o Espírito Santo revelar para nós o que é. Não interpreta, não julga, porque o julgamento é alimento do ego. Alimento potente, é um whey protein. Ó, fortalece bem. Você falou em whey protein, eu lembrei, né, que hoje de manhã eu acordei e falei, não, segunda-feira tem yoga, eu gosto de fazer yoga, né? Aí eu falei assim, eu adoro fazer yoga, porque eu gosto de alongar esse corpo, né, faz bem, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ups, tem o curso em milagres, que é a yoga da mente, dá uma alongada na mente. O curso em milagres, a yoga alonga o corpo e o curso em milagres alonga a mente. Dá uma boa alongada, né, gente, na mente, isso aqui? Com certeza.
Ou se, uma coisa importante que ele falou aqui, ó, que eu até senti de repetir, é isso daqui, ó. Ele falou assim, ó, permite que o que está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade, permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? Ou seja, né, compartilhar com os seus irmãos. Exatamente. Essa é a verdade, né? E Porque isso, nós somos todos um, né, Gi? E se você se fecha para o irmão, você está fechando para você mesmo, né? É muito interessante. No relacionamento, né? É compartilhando, relacionando que a gente descobre quem a gente é, né? A gente lembra da gente. então, o Espírito Santo nos lembra dessa equidade e o Cristo nos ajuda a reivindicá-la através do ensinamento do coração. Certo? Que coisa linda, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí. As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia Uau, forte, hein? é forte. Olha só o que ele fala aqui, na seção 5. A Bíblia, na sentença 5. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, porque acreditas que seu julgamento também será contra ti. É o que a gente estava falando agora há pouco. Estávamos falando agora há pouco sobre isso. Hein? Medo do julgamento final. Ou seja, né? Tem sempre dois tipos de interpretação, de perceber, né? Então, vamos lá. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Ou seja, o Espírito Santo usa tudo, ele não rejeita nada. Mesmo que a nossa interpretação esteja equivocada, a partir do momento que nós estamos disponíveis, essa interpretação pode ser usada para o Espírito Santo nos recordar, né? Ele vai reinterpretar isso para nós. Isso é maravilhoso. Ele vai mudar a percepção, viu, Janu? Exato. O Espírito Santo muda a nossa percepção para uma percepção mais próxima da verdade. Até chegar aquele último passo que é dado por Deus, né? Mas enquanto você não tem a revelação, o Espírito Santo, ele muda a percepção. Você pode olhar uma história de modo diferente, né? Exato. Você pode olhar para tudo de maneira diferente. Maneira mais amorosa, olhar com o coração, olhar, né? O Espírito Santo, ele vai reinterpretar a morfologia e mudar a nossa percepção. E é vivo. E é vivo. Esses dias eu estava falando para vocês, né, que eu estava falando com a inteligência artificial lá. Como chama? Até você mandou um negócio de inteligência artificial hoje, né? Que legal, gente. Eu vi, achei muito engraçado também.
Aí, como chama aquele chat GPT? Tava falando com ele, oi, tudo bem, chat GPT? E aí, tá se atualizando a cada instante como eu? Ele falou, eu falei assim, tá aprendendo? Eu falei para ele, você está aprendendo a cada instante, cada vez mais? Aí ele falou, não. Eu, como inteligência artificial, eu recebo atualizações e minha última atualização foi, acho que em 2022, um negócio assim, uma coisa assim. Não somos que nem vocês humanos que aprendem a cada instante. E o que, que a gente faz com isso? Essa tecnologia, nós não precisamos... Respondeu dessa maneira, gente? Respondeu dessa maneira? Nós não precisamos de atualização, ou seja, a última geração já está disponível, a gente só precisa se abrir para isso. É o Tribunal Superior. Já está disponível, né? Ou Nós seja, somos Gi, nós já fomos criados prontos, né? Nós já somos fomos criados tecnologia. prontos. Fomos Exatamente, criados perfeitos. exatamente. Para nos comunicarmos diretamente com a fonte, né? E aí sim, aprender, né? Receber a interpretação do Tribunal Superior a cada instante, não é? Veja, uma mente que já se aquietou na eternidade. Que ameaça que essa mente pode sentir? Mente não se sente ameaçada, né? É o corpo que... Mas que identificação com o corpo que ela pode ter? Aonde que ela vai sentir medo, ameaça? Já estou me permitindo ser sustentada na eternidade. Porque ela por si só não vai. A gente permite que ela seja sustentada na eternidade. Ou seja, o que é mais valioso? Como um espetáculo único, é esse instante. Exatamente. E Jesus fala para a gente que no estágio que a gente está de aprendizado... Eita, essa cachorrada latindo aqui. Tá bom. Nesse estágio que a gente está de aprendizado, nós ainda nos vemos como sendo um corpo, a gente tem que ter fé de que o que ele está dizendo é verdade, fé de que esse curso, você tem que acreditar no curso. No momento agora, são crenças também. Nós precisamos acreditar de que esse curso é verdadeiro e ter fé que é desse jeito, para depois a gente experimentar, porque a gente está lendo uma coisa nesse livro e a experiência nossa que a gente tem aqui é muito diferente, né? Só que a gente já começa a experimentar, você começa a ler o livro, você começa já dar esse voto de fé, né? Vamos supor assim, esse benefício, né, de que isso possa ser verdadeiro. Você dando esse benefício de que possa ser verdadeiro, você começa a experimentar os milagres já, você começa a ver os milagres que são espontâneos, mas a gente não vê porque a gente está cego. Mas olha, eu escolho acreditar nisso aqui, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui fala com o meu coração, você começa, né, Gi, a ver que realmente tudo isso aqui isso que ele fala tem sentido. O que a gente está vivendo nessa separação, nesse medo, nessa agonia e sofrimento é o que é sem sentido, né? Porque um Deus tão poderoso, como é que vai criar, né? Se ele é perfeito, como é que ele vai criar um filho imperfeito? É incoerente. Exato. É incoerente. Maravilha. Então, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, ele está trazendo algumas partes, né, da Bíblia com a interpretação da luz do Espírito Santo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega, então, ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti
porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. Depois ele fala assim, ó. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa, vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele, com um E maiúsculo, ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir o medo. Então, ele está falando assim, ó, tudo que está escrito, se a gente interpreta a partir do medo, ele tem um significado. E se a gente permite que isso seja interpretado a partir do Espírito Santo, porque agora nós ainda não sentimos, não experienciamos o amor incondicional. Não, ainda não. Né? A gente não está 100% amor, que é a nossa natureza. O que nós estamos é parte medo, parte amor, né? Então, quanto mais medo a gente colocar nas interpretações, mais equivocadas elas estarão, né? Quanto mais a gente levar as interpretações e permitir que o Espírito Santo interprete e receber a interpretação do Espírito Santo, ele não é algo fora de nós. O Espírito Santo é a parte corrigida da nossa mente, né? Que nós vamos começar a dar valor agora, que antigamente a gente nem sabia que existia, mas agora a gente sabe que tem a parte corrigida, que já foi criado, que nós vamos começar a usar essa parte, permitir que essa parte se manifeste, né? Como? Dando valor ao que tem valor, né? Então, nem sempre os nossos pensamentos, eles são verdadeiros. Nem sempre os nossos pensamentos estão alinhados com a mente certa. Muitas vezes, quando a gente está pensando separado, a partir dessa aliança com o sistema de pensamento do ego, muitas vezes é só uma forma de ficar escutando apenas a voz equivocada, a parte separada da nossa mente, não a parte integrada. Por isso que não é tão simples assim ter paz nesse mundo, né? Porque a partir do momento que a gente acredita nisso que nós criamos, nos nossos pensamentos, única e exclusivamente, desconsiderando a interpretação do pensamento divino, que é a única realidade possível, nós não temos paz. Porque o sistema de pensamento do ego, ele não está disponível para nos deixar felizes e em paz, né? Muito pelo contrário, ele é sustentado pelo medo. É o medo que alimenta esse sistema. A mente é criativa, em potencial. Então, as possibilidades a partir do medo são infinitas, assim como as possibilidades a partir do amor também são infinitas. Então, vamos lá. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e, assim, liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação. Se a palavra perecer, entre aspas, for compreendida como ser desfeito, todo pensamento sem amor
tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado. Desculpa. Para liberar-te do medo. Então, olha só que legal, né? Aqui ele falou a palavra expiação, e a palavra expiação é o único convite que ele faz para nós no curso, né? O convite que ele traz para nós não sei se é o único, mas é um bem importante, que é para nós aceitarmos a expiação para nós. O que é expiação? A expiação parte da ideia que a separação não aconteceu, tá? Então, ela não negocia a unidade. Então, aceitar a expiação é aceitar a unidade. A unidade entre o pai e o filho. Ok? É isso que ele pede para nós. Aceitar a expiação. Isso é uma decisão, é uma decisão particular de cada um de nós, né? Então, ele fala assim, que a palavra perecer for compreendida como ser desfeito, todo pensamento sem amor tem que ser desfeito, porque só o amor foi criado por Deus. Todo pensamento com amor é real. Pensamento sem amor necessariamente vai ser desfeito. Por quê? Porque não é real. Perece, é perecível. Então, os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento. Mas o ego não será destruído porque é parte do teu pensamento. Mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha ou estende, tá? Ou estende, ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Então, a gente nunca vai conseguir influenciar Deus com o sistema de pensamento do ego. Jamais. Porque é como um sonho. É como se a gente estivesse sonhando, deitado na nossa cama, sonhando. Um sonho nunca vai influenciar essa realidade aqui. E é isso que é um pensamento separado de Deus. Não é real, então ele vai perecer inevitavelmente, tá bom? Não tem jeito, vai perecer. Porque quando a gente cria em unidade, se sustenta. Quando a gente cria separado, perece. Ok? Agora, para criar em unidade, necessariamente precisa conhecer a mente de Deus. A gente sofre nesse mundo desse jeito todo porque nós estamos criando a partir da mente que não é criativa, a partir do equívoco. Para criar em unidade, a gente precisa ter uma intimidade, conhecer a fonte da vida. Então, veja, a complexidade disso, né? Uma complexidade. Porque para você querer experienciar, você tem que, talvez, acreditar? Não sei. Não sei, não tem uma regra, né? Cada um vai ter o seu caminho totalmente particular e único para experienciar tudo isso. Essa cocriação, né?
A gente se sentir completo, a gente parar de se sentir dividido. Ele falou aqui. Sair do medo. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior vai condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Tá. Com contentamento, apela ao tribunal superior do próprio Deus, a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Pode ser planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Então, por mais que a gente tenha construído minuciosamente todo aquele dossiê contra nós mesmos, mas que a gente se ache A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer coisa, não vamos conseguir convencer o nosso Criador que nós somos isso que nós inventamos, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe. É como se a gente tivesse um boneco querendo competir com a criação. A realidade. Não vai dar. A gente não vai conseguir convencer Deus. Não tem essa possibilidade, né? E isso segue sendo assim eternamente, porque ele só se relaciona com a criação dele. E como filho de peixe, peixinho é, né? A coisa está feita porque nós só nos relacionamos com a nossa criação. Mas isso não precisa ser assim, né? Ai, meus amores. Então vamos lá. Quando eu disse, Jesus falando aqui no parágrafo 11, quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que, aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. Ainda é verdadeiro que, aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. É a gente que vai decidir, né? Aonde a gente vai olhar para nos encontrar. Tem a possibilidade de uma pessoa poder falar como você é. Não foi ela que nem você pode falar quem é você, porque não fomos nós que nos criamos, não é? Então, todo julgamento que a gente faz sobre nós mesmos não deixa de ser julgamento. Qualquer coisa que a gente fala sobre nós mesmos, ai, eu sou tão isso, ai, eu sou tão aquilo, ai, eu sou tão... Nós estamos usurpando Deus. Não fomos nós que nos fizemos. Não dá para a gente tirar nenhuma conclusão com relação a isso, exceto aquela que já foi feita. Aquele que nos fez nos falará o que nós somos. Todo o resto é fofoca, balela, da mais grossa, tá bom? Então, ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. Então, eu posso querer decidir se eu vou buscar no sistema de pensamento que eu criei, o que eu sou. Evidentemente que eu vou confirmar cada vez mais a separação,
porque eu vou me identificar cada vez mais com o corpo e vou deixar a minha mente a serviço do corpo, e é sabido que a insanidade não demora a chegar. Ou eu vou deixar minha mente disponível para o espírito, confiar e aguardar. Construir um relacionamento com a fonte. Vou frequentar mais o tribunal superior. Passar reto do tribunal inferior. Tá lá, mas não me interessa. Tá bom? Não vai realizar, gente. Tribunal inferior não tem realização e paz. É por isso que a gente vai para o tribunal superior. Porque é lá que a gente vai dar o match, que vai dar a liga, que vai fazer sentido, que vai, opa, que é onde estão as nossas reais extensões, tá bom? Então, a tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Então, chinelada da verdade, né? Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do teu Criador. Gente, paciência infinita, gente. Isso não é aprendido, isso é dado. Isso é dado. Já está pronto. É só permitir acessar. Se permitir e acessar, estar disponível, querer isso. Querer isso. Querer isso, desejar isso. Nossa herança. A pessoa ter paciência infinita para com nós mesmos é o que a gente precisa mesmo. Né? Se Deus, eu estava falando pro Nobel, se eu pudesse, eu já tinha corrido de mim faz tempo, bicho. Pelo amor de Deus, tem dia que eu não me suporto. Ele está falando aqui, ó, paciência infinita. Então, calma, isso não precisa ser assim, ok? Agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Olha lá. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito, e ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido, quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente. Por quê? Ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebeste. Então, trocar o tempo pela eternidade requer uma disponibilidade, né? O Espírito Santo, a mente certa, ela já descansa na eternidade. Ou seja, ela já está com a paciência infinita. Já está tudo pronto. É a nossa decisão. É a nossa decisão. Eu vou fazer uma aliança com quem? Com o ego ou com o Espírito Santo? Com a mente certa ou com a mente equivocada?
A mente equivocada sempre é rota de colisão. É sempre sofrimento. E podemos olhar para isso com uma paciência infinita e cada um no seu tempo, no seu momento, e decidindo pelo Espírito Santo, opa, peraí, aqui eu não quero mais. Aqui eu já olhei, já vi, já está visto. E vamos decidindo por ele. Beleza. E aí, como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveita para compartilhar o que tem aí no seu coração, para reforçar, para experiência. Hoje, Oi, meu amor. o estudo tá perfeito, estou entendendo perfeitamente. Maravilha. A gente se vê amanhã de manhã, às 6 da manhã, no Sim, Divino Amanhecer. Eu quero ver você lá em Janu. sim. Então, Eu vou dormir mais cedo hoje. isso, bom descanso. Obrigado. Ju, bom descanso, obrigado. Pra você também, viu? Com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau.